Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. Final de semana em altíssima velocidade, marcando a estreia da categoria máxima do automobilismo mundial, a Fórmula 1 na Austrália. Também muita emoção aqui nas pistas no Brasil. Esses são alguns destaques que nós vamos conferir no nosso warm-up na edição de hoje do nosso programa Ocnicom. Ocnicom tem o apoio de Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que está aqui na Baixada Santista, em Santos, sentiu alguma dificuldade com o seu carro, leve lá no nosso irmão Hélio, que juntamente com toda a equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, deixarão o seu carro sempre muito bem regulado. E para você que também vem ao litoral de São Paulo, sentiu essa dificuldade? Leve lá no nosso irmão Hélio. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Rapidamente, vamos para o nosso warm-up, falar de Fórmula 1, falar da Stock Car Brasil, que também teve a sua etapa inaugural na temporada 2026, com muitos outros assuntos. Mas isso você confere agora no nosso warm-up. O warm-up aqui destaca a primeira etapa, temporada 2026 da Stock Car. Stock Car que foi correr lá em Minas Gerais, em Curvelo, fazendo a abertura da sua temporada 2026. Na corrida sprint, tivemos vitória de Enzo Elias, com Zezinho Mugiati na segunda posição e Thiago Camilo na terceira posição. Já na corrida principal de domingo, uma corrida muito disputada, diga-se de passagem, tivemos vitória de Felipe Fraga, com Juninho Campos na segunda posição e Gabriel Casagrande na terceira posição. Curvelo recebeu os novos carros da Stock Car, que em Curvelo conferiu a volta do motor V8. Os V8s roncaram alto, empurrando os carros da Stock Car ao longo dessa temporada 2026. Saindo de Minas Gerais, vamos fazer um passeio em duas rodas lá em Bariloche, na Argentina. Tivemos a abertura do Campeonato Mundial de Motocross. Na corrida 1 tivemos Jeffrey Raylins com a sua Honda. Jeffrey Raylins que mudou de casa, hein? KTM para a Honda, vencendo a primeira etapa do campeonato, a primeira corrida, da primeira etapa do Campeonato Mundial de Motocross 2026, com Tom Vialli na segunda posição e Romain Febvre na terceira posição. E aqui eu vou destacar a performance na fase final da primeira corrida de Jeffrey Raylins. Ele veio buscando ali as posições, chegando a ultrapassar Tom Vialli, faltando 3 voltas para o final. Então foi uma corrida emocionante a corrida 1. Na corrida 2 tivemos aí várias largadas, com interrupção, com bandeira vermelha, algumas situações ali requerendo muita atenção por parte dos comissários na segunda corrida, mas ainda assim, Jeffrey Raylins varreu o final de semana com Romain Febvre na segunda posição e Tim Gajser, que também mudou de marca, hein? Era o piloto Honda, agora correndo pela Yamaha na temporada 2026, foi o terceiro colocado. Então vamos acompanhar aí toda a emoção, temporada 2026 do Campeonato Mundial de Motocross. Vamos sair da Argentina, vamos dar um passeio lá na Austrália. A Austrália que recebeu, além do Grande Prêmio de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Austrália, também como uma das atividades de suporte, tivemos a Supercars australiana, com 4 provas ao longo de toda a semana, culminando aí no sábado a grande final. Mas tivemos aí na corrida 1, vitória de Brody Koteski, que praticamente varreu o final de semana, também venceu a corrida 2 do final de semana. Brooke Faney foi o vencedor na corrida 3, mas o segundo colocado foi Brody Koteski. Então ali ele
não deixou para ninguém nesse final de semana, vencendo inclusive a última corrida do final de semana, a corrida 7 da temporada 2026 da Supercars Austrália. Então, parabéns a Brudi Koteski, que fez um final de semana impecável, assumindo aí a liderança do campeonato na temporada 2026. Vamos sair da Supercars, mas não sair da Austrália. Vamos acompanhar o que aconteceu na Fórmula 3. Na Fórmula 3 tivemos na Sprint Race vitória de Bruno Delpino. Bruno Delpino venceu e tivemos a presença de Pedro Clerot na 14ª posição, enquanto Fefo Barrichello, 17º colocado na Sprint Race. Lembrando que os nossos brasileiros são calouros, são rookies nessa temporada 2026 da Fórmula 3, então um período de aprendizado, um período onde você vai tomando contato com os carros da Fórmula 3, vai entendendo a categoria, vai entendendo os seus ajustes, que é justamente o primeiro passo ali, já direcionado pela FIA, para que você possa chegar à Fórmula 1. Já na corrida principal, na Feature Race, vitória do norte-americano Hugo Shukrul. Ganhou a prova com autoridade, sim, e tivemos na 8ª posição Pedro Clerot, marcando seus primeiros pontos na temporada 2026, enquanto na 18ª posição tivemos Fefo Barrichello. Então nós vamos acompanhar os nossos dois talentosíssimos pilotos ao longo da temporada 2026 da Fórmula 3. Vamos sair da Fórmula 3, vamos dar um pulinho na Fórmula 2. Fórmula 2 que também tem torcida brasileira, evidentemente. Na Sprint Race, vitória do hermano aqui paraguaio, Joshua Jurksen, que venceu então a Sprint, a corrida rápida do final de semana, com Rafa Câmara chegando na 11ª posição e Emo Fittipaldi sendo o 14º colocado. Já na corrida 2, com um final emocionante, vitória de Nikola Tuslov. E na 2ª posição, atrás do búlgaro, Rafa Câmara. Numa corrida muito consistente, nas relargadas muito forte, chegando inclusive já na fase final, tivemos a entrada do safety car e ali numa disputa muito forte, sim, com o Nikola Tuslov, que já tem experiência na categoria, contra um rookie, né, que tem todo o talento, que tem todo o equilíbrio, que seguramente Rafa Câmara vai nos dar muita alegria ainda nessa temporada 2026 na Fórmula 2. Talento não lhe falta, velocidade não lhe falta, o que falta sim é quilometragem. Treino sim de pré-temporada, mas como usando no automobilismo a linguagem do futebol, treino é treino, jogo é jogo. Então, quanto mais Rafa Câmara conseguir se desenvolver, tiver quilometragem, né, com um carro novo que ele não conhece da Fórmula 2, seguramente ao longo dessa temporada nós temos sim um forte candidato na disputa pelo título da temporada 2026. O nosso outro piloto, Emo Fittipaldi, ficou na 20ª posição, o que também vale aí o lembrete, né, como rookie, acompanhando aí os novos carros, entendendo, né, a dinâmica da Fórmula 2, para que possa, sim, com quilometragem, ganhar mais tranquilidade, mais segurança para desenvolver o seu talento nas pistas, que não há dúvida que tanto o nosso Rafa Câmara como Emo Fittipaldi vão nos dar ainda muita alegria. E um sobrenome pesado como Fittipaldi faz muito bem aos ouvidos e ao mundo do automobilismo mundial. Vamos sair da Fórmula 2, vamos agora sim falar da classe mãe, né? Da principal classe do automobilismo mundial, a Fórmula 1. Fórmula 1 que reservou aí no Grande Prêmio da Austrália o início da sua temporada 2026, com um novo regulamento, novos carros, novos motores, nova sistemática de largada. E a gente viu ali que a largada não foi tão simples assim para o Grande Prêmio da Austrália, felizmente sem nenhum incidente, mas tivemos problemas com carros ali, principalmente o carro da Race Bulls no meio ali do grid de largada, que poderia ter causado aí um acidente um pouco mais sério, mas felizmente não tivemos nenhum problema, tivemos uma largada assim, mostrando
que aquilo que se suspeitava, que a Ferrari pudesse levar uma ligeira vantagem por ter o seu turbocompressor, a sua turbina um pouquinho menor, e com isso faria com que ela enchesse, né, a sua potência máxima com muito mais velocidade, com muito mais condições de já na largada ali rápida conseguir então imprimir um salto qualitativo nos seus carros. Foi de certa forma isso que nós vimos, excelente largada, tanto de Charles Leclerc, como também de Lewis Hamilton, que saltaram ali na frente para as primeiras posições, inclusive com Charles Leclerc já na terceira volta assumiu a liderança da prova, e ali tivemos um embate no começo de prova espetacular com o piloto George Russell, um passa-repassa, dado o quê? Dado a nova sistemática de velocidade e ultrapassagem que a Fórmula 1 está implementando nesse ano de 2026. Então nós temos ali o acionamento das asas móveis, tanto no spoiler dianteiro quanto na asa traseira, em diversos pontos do circuito, onde o piloto pode ali escolher o melhor momento de fazer uso desse dispositivo, assim como nós temos também a potência extra para ultrapassagem, sempre num ponto determinado da pista, onde ali, com menos de um segundo, o piloto recebe uma carga maior, né, de energia, de potência, para poder realizar a ultrapassagem. Vimos sim uma corrida cheia de alternativas, cheias de ultrapassagens. Alguns críticos talvez possam dizer, não, mas isso tudo só foi possível as questões artificiais, né? Seja por potência extra, seja abertura da asa móvel, coisa que antigamente, isso sempre vai existir esse comparativo no paralelo, de que lá atrás, nas décadas passadas, não havia nenhum dispositivo extra, a não ser o próprio motor e o braço do piloto, porque as condições de asa eram as mesmas, não havia potência extra para ultrapassagem, mas isso assim, situações diferentes, em temporadas diferentes, não há de se comparar. O que nós temos para 2026 é esta situação onde você tem potência no motor, o turbo para fazer a largada, um procedimento de largada diferenciado. Para quem observou, a gente teve sim 5 segundos adicionados em todo o procedimento de largada, a partir do momento que se passa a bandeira verde lá no final do grid de largada, ou seja, passou a bandeira verde, significa dizer que todos os 22 carros estão no cochete. Claro que nesse Grande Prêmio da Austrália, a gente vai comentar aqui um pouquinho a respeito da dinâmica do Grande Prêmio. Na verdade, largaram 20 carros do mesmo jeito, né? Não tivemos aí Nico Hülkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto da Audi, largando por problemas que foram percebidos pela equipe Audi na volta de apresentação, com problema no motor ali e outras dinâmicas no carro que não funcionaram adequadamente, o que no primeiro momento se levou para os boxes, pensando que pudesse ser feito um reparo rápido, ele largar dos boxes, mas isso não aconteceu e ele acabou não largando para o Grande Prêmio da Austrália 2026. Outro carro que também não figurou no grid por uma situação bastante adversa e inusitada foi justamente Oscar Piastri com a sua McLaren, que na volta de apresentação, ali, segundo ele recebeu ali inesperadamente uma carga extra de energia, fazendo com que o carro rodasse e batesse contra o guarda-reio, destruindo toda a sua frente e, sobretudo, a suspensão dianteira do seu lado direito, ficando então a McLaren impossibilitada de fazer os reparos no carro e colocá-lo para disputar o seu grande prêmio em casa. Então, até no som ambiente ali, a gente ouviu o lamento da torcida australiana pelo fato de Oscar Piastri, ainda na volta de apresentação, para levar o seu carro para o cochete, para o grid de largada, acabou batendo. Então, tivemos essas baixas, mas nós vimos sim, na bandeira verde, passando ali na 20ª posição, tivemos 5 segundos ali com luzes, indicando para que os pilotos acelerassem para poder encher as turbinas na sua potência máxima. E daí o procedimento de largada, e ali de uma certa maneira, a gente até observou ali um pequeno atraso, um pouco mais longo para o apagar das luzes, para então termos efetivamente a largada do Grande Prêmio da Austrália. Com isso vimos sim, essa suspeita, né, a suposição que a Ferrari tivesse alguma vantagem, e ao menos nesse Grande Prêmio inaugural pareceu que sim, dado ao pulo que tanto Lewis Hamilton quanto principalmente Charles Leclerc deram à frente dos pilotos da Mercedes, do carro da McLaren e daqueles outros que largavam à sua frente. Ao longo da prova, vimos sim uma Mercedes
retomando a expectativa que trouxe principalmente dos treinos pré-temporada, que teria o carro mais adequado, mais acertado para esse início da temporada 2026, não só pela questão do chassi, mas sobretudo pela sua unidade de potência. Isso vimos sim um George Russell imprimindo um ritmo muito forte, a vinda também de Kimi Antonelli, principalmente na segunda metade da prova, se posicionando ali no pilotão da frente, também mostrou que o menino, cada vez mais acostumado com a Fórmula 1 e um carro que é novo para todo mundo, o seu talento sobressaiu, chegando então na segunda posição. Então tivemos dobradinha da Mercedes no Grande Prêmio da Austrália. Na terceira posição, Charles Leclerc, mostrando aí que a Ferrari parece, ao que parece, será uma forte candidata ao título nesta temporada. Imediatamente atrás de Charles Leclerc, Lewis Hamilton, que no final, nas últimas voltas, veio tirando significativamente a diferença para Charles Leclerc. Haja visto que a diferença de um para o outro deu um pouco mais de um segundo. Então mostra ali que a Ferrari parece ter iniciado também com o pé direito nessa temporada 2026. Na quinta posição, Lando Norris com a sua McLaren, numa disputa ali, principalmente no trecho final de prova com Max Verstappen. Na sétima posição, Oliver Behrman com a sua Haas. Na oitava posição, o estreante Arvid Lindenblatt da Racing Bulls. Na nona posição, o nosso Gabriel Bortoleto. E fechando a décima posição, Pierre Gasly. Mas aqui eu vou fazer todos os elogios aqui a Gabriel Bortoleto, a estreia da Audi na Fórmula 1, estreando com pontos. Então, Gabriel Bortoleto será imortalizado, né, na Fórmula 1 e pela equipe Audi por ter sido o piloto que conquistou os primeiros pontos da Audi no seu regresso à Fórmula 1. Então é importante aí esse registro, mas mais do que pontuar, a corrida consistente, a tocada muito segura, muito cerebral de Gabriel Bortoleto, ciente, como ele mesmo disse, no início de prova, não arriscar muito, ter uma condição de se posicionar adequadamente para que no transcorrer da prova pudesse então desenvolver ali todo o seu treino, toda a sua programação da corrida. Sempre ali próximo à zona de pontuação, né, entre o oitavo e o 12º, mas ao final da prova tendo um ritmo muito mais forte, porque tem uma capacidade não somente de conservar os pneus, mas também de estabelecer uma estratégia junto com a sua equipe e aí conquistar a nona posição e os 2 primeiros pontos para a equipe Audi e para ele, Gabriel Bortoleto, nessa temporada. Já nessa sequência aqui, na próxima semana, nesse próximo final de semana, a gente vai falar um pouquinho melhor disso na nossa Final Lap, mas nós já temos o Grande Prêmio da China, né, onde nós teremos também a Sprint Race. Então isso também vai dar uma outra nuance, né? A primeira Sprint Race da temporada 2026, isso seguramente dará nuance, uma nova nuance para perceber como os carros estão numa corrida mais curta e como os carros vão performar numa corrida mais longa. Claro que a gente sabe que uma semana de um grande prêmio para o outro não há muita diferença em termos de pacotes de soluções, mas seguramente as equipes estarão sim com os dados coletados em Melbourne, estabelecendo relações que serão inevitáveis para o Grande Prêmio da China. Mas isso a gente fala um pouquinho melhor na nossa Final Lap, destacando então, a Fórmula 1 estreou, os carros novos, com uma boa corrida, uma boa dinâmica ao longo de todo o Grande Prêmio, principalmente na disputa pelos ponteiros, mesmo com as paradas do box, o retorno, como a gente viu ali uma dinâmica muito agradável, não foi uma prova que a gente ficou ali bocejando, não, mesmo na madrugada, foi uma corrida que prendeu bem a atenção. Para nós brasileiros, a felicidade de termos sim um Gabriel Bortoleto, que já havia ido para o Q3, mas por problemas não conseguiu fazer nenhuma volta no Q3, mas largou na 10ª posição e conseguiu chegar então na 9ª posição numa corrida muito consistente, o que nos enche aí de esperança, porque a gente sabe que a Audi, onde ela vai, onde ela se posiciona, seja qual categoria for em nível mundial, ela não vai para fazer figuração, ela vai sim para vencer. E parece que os alemães já encontraram esta linha e nós vamos acompanhar ao longo de toda a temporada 2026 como será esse desempenho da equipe Audi e também de Gabriel Bortoleto,
olhando também para a experiência de Nick Hülkenberg. O fato de não ter largado não significa dizer que esses problemas serão recorrentes e que ele não vai participar de maneira também muito vigorosa ao longo dessa temporada. Destacar aqui duas questões que acho que são importantes. Desconfianças à parte, mas elas aconteceram. O Aston Martin não conseguiu completar a prova. Os dois carros, tanto Fernando Alonso quanto o Stroll, não terminaram a prova. Então isso já era um prenúncio de que sim, nós temos que observar esse início de relação Honda-Aston Martin. Os motores Honda ainda não estão entregando aquilo que já entregaram recentemente para a equipe Red Bull, por exemplo, ou mesmo em outras temporadas passadas, até mesmo para a McLaren. Mas, da mesma maneira que a gente sabe que os alemães da Audi não brincam em serviço, os japoneses da Honda também não. Talvez não tiveram essa condição do desenvolvimento mais acentuada, porque até o ano passado eram parceiros estratégicos da Red Bull e da Racing Bulls, o que isso inibiu talvez um desenvolvimento mais proeminente para a unidade de potência para a temporada 2026, porque já era sabido que a Red Bull já tinha, como se configurou aí, a parceria estratégica com a Ford, né, como grande parceiro tecnológico das novas unidades de potência da própria Red Bull, e talvez a Honda não tenha tido essa condição de ter um suporte em pista ali para tentar testar alguma coisa, algum componente que pudesse ter uma progressão mais acentuada ao longo da temporada passada, com vistas a ajustar a unidade de potência para a temporada 2026. Fato é que seguramente os japoneses vão sim se debruçar nessa melhoria e nós teremos, acredito eu, bons resultados aí da Aston Martin ao longo dessa temporada 2026. Vamos sair da Fórmula 1 na Austrália, vamos falar da IndyCar, da Fórmula Indy. Fórmula Indy que no circuito oval de Phoenix proporcionou uma corrida espetacular, sobretudo nas voltas finais. E o grande responsável pelo espetáculo foi justamente o seu vencedor, Joseph Newgarden da Penske, que veio num trem de corrida final espetacular, passando ali os seus oponentes, seus adversários, volta a volta, num circuito que não é um super speedway, é um circuito ali de média, tamanho médio. Isso também fez com que a sua reação fosse mais espetacular em função do traçado um pouco menor. Então mostrou toda a capacidade do Joseph Newgarden em conduzir o seu carro e inclusive ultrapassando aí Kyle Kirkwood nas voltas finais, assim como David Malukas, que foi o grande pole position, que esteve também ali muito próximo no pilotão da frente. E também tivemos a nossa torcida por Caio Collet. Caio Collet iniciando essa trajetória na IndyCar, na Fórmula Indy, chegando nessa etapa de Phoenix na 19ª posição. Mas a gente sabe do talento de Caio Collet, sabe das condições que ele tem na sua equipe de desenvolver, então é um processo também de aprendizado ao longo dessa temporada para que ele possa cada vez mais mostrar o seu talento e fazer com que o Brasil também, todos nós fiquemos muito satisfeitos, não só com a perspectiva que temos na Fórmula 1, como também na IndyCar, na Fórmula Indy. Vamos sair dos Estados Unidos e vamos fazer um passeio com os Brutos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tivemos a abertura da temporada 2026 da Copa Truck que reservou na Corrida 1, na categoria Pro, vitória do Marvado, Leandro Totti. Leandro Totti foi o grande vencedor, com Felipe Giafone na 2ª posição e Paulo Salustiano na 3ª posição. Paulo Salustiano, que mudou de equipe, está na novíssima equipe full-time Mercedes-Benz. E bom resultado aí para o nosso grande parceiro Paulo Salustiano. Mas com Felipe Giafone fazendo uma prova muito consistente na 2ª posição. E, obviamente, o Marvado. Leandro Totti completou com muito êxito a primeira prova do domingo da Copa Truck. Já na corrida 2, tivemos vitória de Felipe Giafone, ali com a inversão do grid, né? Com Adalberto Jardim na 2ª posição e Pedro Pedrocini na 3ª posição.
corridas emocionantes, os caminhões estão lindíssimos para a temporada 2026 e a gente vai acompanhar aí ao longo deste ano todo o desenvolvimento, todas as grandes disputas com esses brutos que aceleram forte pelas pistas de todo o país. Já na categoria Super Truck Elite, tivemos excelentes resultados do nosso piloto santista Ricardo Alvarez. Em ambas as provas, dobradinha da equipe R9 Competições Volkswagen, com Nicolas Giafone vencendo as duas provas e Ricardo Alvarez chegando na segunda posição também nas duas provas. E com detalhe, hein? Na segunda prova então, fazendo a melhor volta na última volta da corrida, chegando muito próximo a Nicolas Giafone. A sensação que a gente tinha ali é que mais uma volta e meia, e Ricardo Alvarez venceria a segunda prova da Super Truck Elite. Mas vamos acompanhar a temporada 2026, aquela energia positiva para o nosso piloto santista Ricardo Alvarez, e começou assim, como ele já dizia antes, né? Olha, Lê, essa temporada vai ser uma temporada diferente, de aprendizado, mas eu estou numa equipe extremamente estruturada, e conversando com o Ricardo depois da prova, ele nos disse, o caminhão estava na mão, caminhão ajustado. Na primeira prova eu não quis forçar muito, até para poder sentir, e de fato, acho que todo piloto tem que ter essa inteligência que Ricardo Alvarez acabou comentando conosco depois da prova. A inteligência de saber dosar o ritmo, de não forçar o equipamento, de conhecer o equipamento, de entender quais são os limites, do ajuste ali fino, com uma equipe nova, né? Afinal de contas, Ricardo Alvarez estreando na equipe R9 nessa temporada 2026, mostra a inteligência e a consistência do nosso piloto. Na prova 2, como ele mesmo disse, aí já foi pé no porão, foi a briga ali constante, e mais um pouquinho, mais uma volta e meia, ele teria beliscado a vitória na segunda prova, nesse final emocionante que tivemos com o Nicolas Giafone, com o Nick Giafone. Então, parabéns aí ao nosso piloto, parabéns a Nick Giafone, com vitória dupla e assumindo aí a liderança na categoria Elite na temporada 2026 da Copa Truck. Vamos sair dos brutos aqui no Mato Grosso do Sul, vamos aos Estados Unidos em Phoenix, no Arizona. Tivemos vitória na O'Reilly Series, na categoria de acesso, a principal categoria da NASCAR norte-americana, vitória de Justin Allgaier, com Jess Love na segunda posição e Carson Cavapil na terceira posição. Corrida ali muito bacana, como todas as provas da NASCAR, são emoções muito fortes até a linha de chegada. Já na categoria principal, na Cup Series tivemos vitória de Ryan Bland, com Christopher Bell na segunda posição e Kyle Larson na terceira posição. Então, vitória aí de Ryan Bland, que quebrou aí a sequência de vitórias iniciais aí na temporada de 2026 de Tyler Reddick. Então quebrou já fez história, é verdade, seja dita, Tyler Reddick vencendo as 3 primeiras provas da temporada 2026, já escreveu seu nome na NASCAR norte-americana como o primeiro piloto desde 1948 a conseguir vencer as 3 primeiras etapas de uma temporada dentro da NASCAR norte-americana. Mas Ryan Bland quebrou aí, então, essa escrita, de repente poderia ter sido feita a 4ª corrida, né, consecutiva de Tyler Reddick, mas isso vai ficar para a próxima temporada. Então, parabéns aí a Ryan Bland, vencedor na Cup Series em Phoenix, nesse último final de semana. Isso tudo aqui para fazer um aquecimento, um bate-papo muito especial na nossa conversa de paddock feita na pista lá no ECPA, no autódromo em Piracicaba, do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, que é um local que, se você não conhece, vale muito a pena você ir a Piracicaba, conhecer ali a estrutura do ECPA, que tem o seu cartódromo ali, também muito técnico, aproveitando ali toda a geografia do terreno. Então isso para o piloto também é um motivo a mais para treinar, para você fazer seu braço com subidas, descidas, com curvas fechadas, curvas de alta, mas também, sobretudo, no autódromo do ECPA. O autódromo do ECPA é uma pista extremamente, eu diria que enjoada, porque ela traz ali curvas de alta,
com toda a segurança, sim, mas também a sensação num circuito de rua, porque em boa parte ali dos trechos você tem muro ali dos seus dois lados, na reta principal, na grande curva ali, no grande bastião de subida para a reta dos boxes também. Ali a sensação que você tem é que você está num circuito ou mesmo oval, mas sobretudo na rua. É uma pista que também reserva desafios, sobretudo na curva 1, na freada da curva 1, onde você tem a curva direita ali em descida e ela é acentuada. E a brincadeira que a gente faz aí não foi diferente com quem nós batemos um papo na conversa de paddock, que se você não fizer direito a curva 1, errar a freada, você vai parar lá na rodovia, você vai parar lá na estrada, embaixo, né, do terreno onde está o autódromo. Mas uma conversa muito descontraída com um piloto muito talentoso, que é Lucas Freitas. Lucas Freitas, campeoníssimo em provas de Fórmula, também com destaque na MG Cup, na Mercedes. É um piloto talentosíssimo, um piloto que nasceu no chão de oficina, literalmente ali, pondo a mão na graxa, e que hoje tem uma dupla função. E exatamente foi essa outra função que o programa Ocnicom foi até Piracicaba conversar com Lucas Freitas para falar do seu papel enquanto coach. Aquele que está ali orientando, né, o piloto, buscando extrair o melhor do piloto nas provas, mas sobretudo nos treinos. E essa conversa de paddock foi muito especial porque o Lucas Freitas nos dá toda essa amplitude do qual é o papel do coach e principalmente, dada a sua experiência, a sua vivência, seja como dono de equipe, seja como piloto, alguém que está ali intimamente ligado ao processo, né, de aprimoramento dos carros, de regulagem, de ajustes finos, como isso é trazido então no seu papel enquanto coach. Então um bate-papo muito bacana, por isso a conversa de paddock do programa de hoje, do seu programa Ocnicom, foi feita na pista, lá no ECPA em Piracicaba. Por isso, vamos para a nossa conversa de paddock com Lucas Freitas. Conversa de paddock no seu programa Ocnicom, num local muito especial. Viemos ao ECPA, o Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, aqui, cartódromo, autódromo, para encontrar Lucas Freitas, atrás do muro dos boxes. Estamos acostumados aqui a olhar Lucas Freitas dentro do cockpit, vencendo provas. Mas aqui, Lucas, seja bem-vindo ao programa Ocnicom e ao Conversa de Paddock. Fala pessoal, mais uma vez aqui, né? Dessa vez por um outro lado, agora exercendo minha função fora da pista, né? A gente já apareceu algumas vezes aqui dentro da pista, né? Graças a Deus com algumas vencendo. Vitórias. E agora a gente está aqui da outra parte da pista, que também é muito importante, né? Então, essa conversa vai ser bem bacana. Bem bacana no seguinte sentido, Lucas Freitas. Coach, né? Isso foi uma coisa que, digamos assim, ficou popularizada de uns anos para cá. Né? Você tinha, quando muito, falando com o piloto, chefe de equipe, o engenheiro. Qual é a pegada do coach? Porque o coach não necessariamente é um engenheiro, não necessariamente é o cara que cuida tecnicamente do carro, mas é o cara que dá o suporte e apoio ao piloto, né, Lucas? Bom, hoje o coach ele fica mais focado na parte de pilotagem mesmo, né? O engenheiro trabalha um pouco mais na mecânica do carro, né? Ajudando um pouco no acerto do carro. Também fazer essa parte né, da ajuda da pilotagem, mas hoje o coach é focado nisso, extremamente na pilotagem. Hoje, né, para você, né, que vai começar a correr, para você que já corre, não entende por que falta aquele pelinho para a diferença daquele cara e tudo mais, então o coach te ajuda a fazer todo esse trabalho. A gente vai analisar todos os dados, a gente pega uma volta referência de algum outro piloto, para poder fazer todas aquelas análises. Aqui ele freia um pouquinho mais para dentro, aqui você acelera um pouco antes, aqui você... Então a gente passa toda essa trajetória para o cara, para quando chegar lá na frente. E também faz o parte ali do relacionamento com o engenheiro, né? Então, às vezes, o piloto não sabe transparecer para o engenheiro aquilo que ele quer dizer com o carro. Então, às vezes, o coach tem uma visão um pouco mais panorâmica do negócio, né? Vê de fora da pista o que está acontecendo e aí consegue passar, eu acho que o carro está travando um pouco a roda da frente. E aí com o engenheiro trabalhando junto, a gente vamos ver balanço, vamos ver freio, enfim. Agora, eu queria aproveitar, Lucas, a gente está aqui no ECPA, mas você desempenha esse papel e a gente vê isso nos finais de semana de provas em Interlagos. Você é piloto. O coach
necessariamente tem que ser piloto, não tem, cara? Que é para sentir as dores do cara que está ali dentro do cockpit e como essa relação de pista para pista, né? Porque tem que ser um profundo conhecedor até para poder tirar a melhor performance, né? A gente, quando chegou aqui pela manhã, eu observava você no rádio com o piloto e falando, teu tempo baixou, você já conseguiu 1,5 segundos, né? Quase 2 segundos. Sim. Por volta. Essa busca constante de lapidar, de sentir o cara ali volta a volta, e eu vi você falando, vamos deixar escorregar um pouco mais, não pisa tanto no freio. É essa sensibilidade que o coach tem que ter, né, Lucas? Exatamente. Hoje, você ser piloto, né, para você fazer o trabalho de coach é extremamente importante. Principalmente se você já tiver vivenciado, né, o carro que ali você está passando a instrução. Eu, por exemplo, nos carros de Fórmula já tenho bastante experiência, eu cresci dentro dos carros de Fórmula, então eu sei cada detalhe ali mais ou menos o que está acontecendo no carro. E aí passar aquilo para o piloto, né? Às vezes o piloto está sentindo uma dificuldade extrema de, sei lá, o carro está escapando um pouco. A gente que já viveu isso, eu sei o que ele está passando lá, eu sei quando o carro está passando do limite, eu sei quando ele está passando do limite. Então você ter a vivência disso tudo por trás é muito importante para você passar para o piloto. Porque muitas das vezes, né, você pede para ele fazer um negócio que o carro mesmo não consegue fazer. Então você ter essa vivência de passar por todo o processo é muito importante. Hoje com o Carlos, né, que hoje a gente está fazendo esse treino com ele, né, o Carlos faz algumas corridas esporádicas, não faz um campeonato anual inteiro. Ele fez a corrida semana passada da Copinha CPA. Sim. Aqui, da Fórmula Evo. E eu lembro que o tempo da pole foi em torno de 11,9, 11,8. E ele, não conseguia baixar do 1,13, 1,13 baixo, 1,12 alto. E hoje, mostrando todos os dados para ele, dei uma volta no carro, mostrei, na minha onboard, você está passando por aqui, eu estou passando por aqui, faz por esse trajeto, faz por esse. A gente conseguiu chegar no tempo já da pole. Então, assim, o Carlos, que já é um baita piloto, já tem bastante experiência, não conseguia ter essa visão. Então, eu entrar no carro, ainda passei alguns detalhezinhos de acerto do carro e poder passar isso para ele com a experiência que já tem, ficou bem mais fácil para ele e ele conseguiu reverter isso na pista. Você tocou num ponto extremamente importante, que é muitas vezes você tem que demonstrar digamos assim, o atalho. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem, obviamente, o suporte da tecnologia, as câmeras on-board, a telemetria. Sim. Né? E claro que você, quando vai para a pista no mesmo carro que o piloto, você também tem ali a sua sensibilidade. Exatamente. Né? De como é que o carro está ajustado, porque é a sua percepção, e você me corrija se eu estiver errado, Lucas. Cada piloto também tem um jeito, né, de gostar mais do carro. Tem piloto que gosta do carro trazendo um pouco mais solta, tem piloto que gosta do carro ali em cima do fio da navalha, mas eu acho que essa sinergia que a gente tem da sensibilidade do piloto, mais a tecnologia, é o que a gente consegue extrair o melhor, né? Exatamente. Hoje eu tenho muitos pilotos não, mas eu tenho alguns pilotos que têm características diferentes de pilotagem. E eu não posso passar um carro que eu curto para esse piloto. Às vezes o cara não curte o meu estilo de pilotagem, tem uma outra maneira que também é muito rápido, cada um tem o seu estilo, mas às vezes não adianta nada eu passar o acerto que eu tenho do meu carro pro piloto que eu tô fazendo ali. Tenho muitos exemplos de piloto que eu ando no carro, eu sei alguma coisa que dá para melhorar no carro, mas às vezes se eu mexer aquilo que é favorável para mim, talvez não seja favorável para ele. Entendeu? Aconteceu isso semana passada, era um piloto novo, era Paulo, o nome dele é Paulo, ele está começando agora, e eu sentia que o carro era um pouco preso. Só que se eu soltar o carro para mim, fica ótimo. Para ele que está começando, ia ficar um negócio mais incontrolável. Então a gente tem que saber lidar com isso daí, com o estilo de pilotagem de cada um. Eu tento entender o mais rápido possível isso daí, pergunto, né, pro piloto, vamos soltar um pouquinho, ver o que você sente, melhorou, vamos continuar nesse caminho, regrediu, vamos trazer de volta de novo. Então a gente vem lapidando isso daí. Então por isso que é muito importante ter não só o conhecimento de fora, mas também ter o conhecimento do carro para você saber para que lado você vai mexer. Agora, você também havia mencionado uma coisa importante, que o coach acaba sendo esse elo de ligação. Isso. Entre o engenheiro, entre o preparador do carro e o próprio piloto que está ali no cockpit. Numa situação, numa dinâmica como essa, como se faz essa relação mais próxima com o mecânico, com o chefe de equipe, e que cuidado você tem que dar e transmitir. Eu estou ouvindo do piloto isso, porque também o chefe de equipe também está ouvindo quando você vem para o box. Né, você faz aquele meeting ali que é fundamental depois de um treino, depois de uma prova, de uma classificatória, por exemplo.
Mas essa sensibilidade, Lucas, como desenvolver isso e como é essa relação com o chefe de equipe, com o engenheiro? Eu cresci dentro de oficina, né? Então, assim, eu já fui da parte que escuta o piloto, já fui da parte do piloto que fala com o mecânico. Então, eu sei mais ou menos lidar das duas partes, né? Sei como o piloto quer, às vezes, passar uma informação que ele não consegue, às vezes, transmitir o que ele está sentindo. E, às vezes, ter o lado do mecânico também de tentar entender o que o piloto está dizendo. Então, o piloto fala para mim, o carro está esquisito. Como é que, para um mecânico, às vezes, ele não tem essa percepção do que está acontecendo no carro, ele até olha, mas ele fala, pô, como assim o carro está esquisito? O que eu mexo, né? Então a gente vai aprofundando, o carro está esquisito por quê? Você entra na curva, ele escapa, ele empurra a frente, ele escapa a traseira, o que acontece? E aí com isso o piloto vai se soltando. Aliás, eu faço até umas aulas com os pilotos meus de como, assim, a gente vai mexer em tal coisa, vai ter essa relação, para você entender como cada um funciona, porque aí o cara começa a ter uma transmissão mais fácil com o mecânico. Isso a gente economiza tempo, economiza treino, é muito mais fácil eu dar a linha direta para o mecânico do que a gente ficar, putz, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e aí se perde num acerto total. Então ter essas duas relações com o chefe de equipe, né? Meu pai é chefe de equipe, então eu sei muito bem tratar com isso, e também já tive a parte do piloto também para poder linkar essas duas coisas. Então, eu acho que é importante que você traz. Você nasceu na graxa. Exatamente. Né? Ali no chão da oficina. Mas essa sua vivência, eu queria aproveitar, dentro dos vários autódromos que você conhece, para o Lucas, qual é o autódromo assim, mais complexo para você estar ali atento ao piloto? Cara, eu acho que aqui. No ECPA. Não é por coincidência, eu acho que aqui é um autódromo que você aprende muito, porque é um autódromo que a gente tem poucas áreas de escape, é um autódromo muito seguro, mas a gente tem poucas áreas de escape, então o limite para erro é um pouco mais curto. Então o cara que aprende aqui, chega em Interlagos que ele vê tenho bastante espaço, se eu errar aqui, se eu rodar aqui tem bastante espaço, eu sei que não vai acontecer nada. O cara quando aprende aqui, ele chega lá em Interlagos, chega em alguma outra pista que ele vai andar, Velocitar, Cascavel, ele chega um pouco mais à vontade, ele vê a área de escape lá longe, ele fala, eu consigo arriscar um pouco mais aqui. E aqui, como é tudo muito curtinho, né, tem uma curva aqui, a curva 1, que, o cara que sabe fazer aqui é o cara que já aprendeu o mesmo carro, então eu tento trazer isso. Mesmo porque se errar na curva 1 vai parar lá na estrada, né? Lá cai embaixo. Lá na rodovia, né? Cai na rodovia. Eu falo pro cara, se passar direto vai cair lá na rodovia. Então a gente tenta trazer dentro do limite num autódromo que ensina muito, né? Eu gosto muito de vir para cá, trago pilotos para cá. Tem um piloto que é o Nick Garfinkel, que é o cara, ele pilota na Porsche Cup e ele adora esse autódromo. Por quê? Ele aprende muito, né? Ele vê os outros autódromos ali mais tranquilo. Aqui ele sente um pouco mais de dificuldade, porque traz essa noção ainda mais de técnica de pilotagem. Então, curto muito vir para cá para fazer esses treinos, porque quando chega em outro autódromo, muda toda a visão. Eu já fiz esse teste de pegar um piloto que só treina em Interlagos, tá? Não dizendo que é uma pista que não aprende, tá? Mas é um piloto que treina bastante aqui. Cara, chegou um dia a gente foi para um outro autódromo, o que treinava bastante aqui se adaptou muito mais rápido do que o cara que treinava só em Interlagos, né? Porque acaba sendo uma pista um pouco mais estreita, em alguns outros pontos, então o cara já está acostumado. Falou, aqui já estou acostumado, já é mais tranquilo. Então, acho que aqui seria um ponto-chave assim, para você aprender a pilotar, e aí depois você vir galgando a experiência, né, com mais facilidade em outros autódromos. Você conhece muito bem Velocitar. Sim. Velocitar também é uma pista manhosa, né? Sim. Embora tenha área de escape, tenha tudo, mas ela também é uma pista que eu diria, além de técnica, mas ela é extremamente manhosa, Lucas. O piloto, como você falou, fazendo essa comparação, né? Interlagos com ECPA. O piloto que sai daqui do ECPA, com certeza, abraça a Velocitar mais fácil, não abraça? Abraça mais tranquilo. Foi exatamente esse teste. A gente foi pro Velocitar, era um cara que fez 2, 3 etapas lá em Interlagos e um outro menino que fez 2, 3 etapas aqui na Copa que tem aqui no ECPA. E quando chegou lá, meu menino se adaptou muito rápido à pista, porque ele falou, aqui tô em casa. É difícil Velocitar, lógico, tem suas dificuldades lá, não é um autódromo fácil, mas ele já se sentiu um pouco mais à vontade do que de Interlagos, que tem um pouco mais, um lugar mais amplo, e o cara falou, aqui eu não posso arriscar tanto, demorou um pouco mais para pegar aquela confiança. Então eu acredito que aqui ensina muito.
Não é porque estamos aqui, é porque exatamente eu gosto muito desse autódromo por conta disso, que faz o piloto aprender ali na raça, né, qualquer detalhe bobo. Hoje o Carlos, a gente está ali, né, chegando bem próximo dos tempos que a gente tem como meta, e eu falei para ele, qualquer detalhezinho, é meio centímetro para o lado, meio carro para o lado, meio metro para frente, são esses detalhes que no conjunto da volta é onde faz toda a diferença. Às vezes Interlagos, às vezes meio metro não faz tanta diferença igual aqui, com uma pista curta, então não faz tanta diferença. Então tem essas duas relações. Essa questão que você coloca, né, Interlagos, apesar dos seus 4.309 metros, é uma pista que ela é longa. Sim, né? sim. Você, a depender do carro que você tenha, Interlagos também mata a tua volta. Exatamente. Né? Porque se a categoria, não estou nem falando do carro especificamente, mas se uma determinada categoria não tem uma motorização tão potente, se você fizer errado a junção, você matou tua volta de cara. Exatamente. Porque vai subir o café na bacia das almas e tudo, e da partida ali você não recupera. Numa pista como o ICPA, que é um autódromo, é verdade, seguro, é verdade, recebeu uma boa parte aqui recapeado, então você percebe que o asfalto é novo, mas ao mesmo tempo ele tem uma razão de pista de rua, porque você passa o tempo inteiro com o muro aqui, cara. Essa sensação para o piloto também é um pouco diferente, né? É diferente, porque, né, o cara tem um pouco mais de receio ali para, né, começar a chegar no limite, né? Você vê os muros ali do lado, tanto que as únicas curvas que eu falo, toma cuidado na entrada da reta e na curva 1, de resto tá um pouco mais tranquilo, porque chega na entrada da reta, você vê muro para os dois lados aqui, a gente já viu alguns acidentes aqui que, o cara roda para qualquer lado e acaba acontecendo alguma coisa. Então, assim, tem que ter um pouco mais de cautela ali para poder fazer as coisas. E é o que você falou, né, sobre os motores, né, e tudo mais. Lá em Interlagos, como a pista é bem mais longa, vamos colocar uma relação com os marcas, né? Lá a diferença do Fórmula para o Marcas é em torno de 12 a 13 segundos, né? Aqui chega a 3 segundos, 4 no máximo. Então você vê o quanto aproxima numa pista mais curta, a técnica desenvolve bastante. E lá acaba sendo mais o motor que acaba falando bastante, né? Lógico, tem suas técnicas, né? Tem Interlagos, cada um tem o seu, cada curva tem o seu detalhe, mas lá também o motor faz bastante diferença. E aqui já não faz tanto. Aqui, né, a gente teve corrida, né, de novo semana passada, e um cara que ganhou no Fórmula foi um cara que não tinha o melhor motor, era um outro cara que estava com um motor melhor, mas como ele conseguiu desenvolver as técnicas um pouco melhor, acabou sobressaindo aqui. Agora, falando para o Lucas aqui, como coach, como um cara experiente que você é, qual é a tua pista favorita? Cara, eu acho que Goiânia, Goiânia eu gostei muito de lá, muito. Interlagos também amo de paixão. Mas já acho que Goiânia, por ser uma pista praticamente plana ali, né? Ela te desafia muito, sabe? Para você chegar no tempo ideal ali, você tem que arriscar bastante. E agora com a nova reforma, eu acho que vai ser mais ainda, porque ainda tem mais áreas assim para ser exploradas. Eu curti muito Goiânia. Cascavel foi uma pista que eu também assim, me diverti muito lá. A gente fez 2 corridas de Mercedes e 2 de Fórmula lá. A gente ganhou as 4 corridas, então a gente se adaptou muito bem lá. Mas é uma pista que já você fica com um pouco de receio ali de arriscar um pouco mais. Goiânia eu me senti um pouco mais à vontade. Mas seria, acho que hoje, Goiânia. Eu queria até falar de Goiânia, porque Goiânia nós estamos aí às vésperas do Grande Prêmio Brasil de MotoGP, da Moto Velocidade. E o autódromo foi todo ele preparado, né? Hoje é um autódromo que atende tanto às exigências da FIM, da Federação Internacional de Motociclismo, como da própria FIA, né? Para o automobilismo. Mas o que você mencionou, e quando você estava falando aqui, eu estava dando risada. Eu falei, aquela pista, a reta foi ampliada, tá toda ela recapeada, tá toda ela ali daquele jeito, daquele jeito. Então eu fiquei imaginando, nós vamos, né, etapas do Paulista vão acontecer lá, a Mercedes vai correr lá também. E eu fico imaginando isso, né? Você pegar uma pista que você gosta, que você fala assim, aqui eu tô confortável, vou vestir melhor esse terno porque ele tá afinado, do jeito, né? Do jeito. Uma pista que eu assim, no simulador isso, o que eu gosto muito é Brasília, né? A gente vai para lá agora. Sim. Vamos ver se vai ser a mesma coisa do simulador, acredito muito que seja, mas por enquanto das que eu andei seria Goiânia. Na próxima etapa a gente volta aqui e bate esse papo de novo para ver se muda a ideia. Porque Brasília também passou por uma grande reforma, total recapeamento, é uma pista também muito técnica, né, que exige sim do piloto uma concentração
gigantesca. Você vai fazer a 1 e a 2 ali, muitas vezes faz flat. Não é, assim, cuidado. Né? Mas é uma pista que é rápida, é uma pista que exige, sim, essa concentração do piloto. Isso para o coach, né? Eu fico aqui fazendo saio do cockpit e venho aqui pro pit wall, né? Cara, você tem que chegar pro cara e falar, meu, dosa, não vai, né? Não é o momento agora. Agora, por outro lado é o seguinte, penúltima volta, a última volta, o que fala pro cara? Vai até o assoalho? Faz tudo que dá, na verdade, né? Coloca em prática tudo que a gente aprendeu. Cara, tem muitos tipos de pilotos assim, que tem pilotos que vêm um pouco exagerado e a gente traz para trás, e tem pilotos que vêm com mais calma e a gente tenta trazer para frente, né? O que é mais difícil? Eu acho que é mais difícil trazer o piloto para frente, o cara que é mais tranquilo trazer o piloto para frente, mas é mais perigoso trazer o piloto que está em alta para trás, porque o piloto que está em alta, ele já não tem mais aquele medo, ele arrisca até alguma hora que vai acontecer alguma coisa. Agora, o piloto que está lá embaixo, que ele demora um pouco para desenvolver, acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque às vezes o cara faz o traçado bonitinho, faz tudo certinho, mas ele não tem velocidade, ele ainda para muito o carro, ele demora um pouco para acelerar. Então, assim, é confiança, o cara vai pegando aos poucos, você anda no carro, você mostra para ele, ó, aqui dá para fazer, fica tranquilo que dá para fazer, aí ele vai evoluindo aos poucos, entendeu? Pega uma telemetria, um dado de telemetria, ó, aqui você está contornando a 100 por hora, na verdade dá para contornar a 120 por hora. Então o cara vai aos poucos, vai aumentando 5 km num treino, aumenta mais 5 no outro e assim vai indo aos poucos. É um trabalho assim, eu não digo nem que é mais difícil, mas é um pouco mais demorado do que trazer o cara de trás para o cara de cima para baixo, entendeu? O cara de cima para baixo você vem, reduz um pouco aí que tá para lá, Deus me livre. E aí você vai dosando ele no rádio, nas onboards e tudo mais. Agora o outro você tem que trazer um trabalho de paciência, vai evoluindo aos poucos. É que você está chamando a atenção, Lucas, às vezes o cara é destemido, o cara é veloz, mas nem sempre ser o destemido e veloz vai te dar resultado, né? Exatamente. A gente fez uma comparação esse fim de semana. Eu tinha um piloto que ele era assim acima, que eu tinha que trazer ele para baixo. E, ele era rápido, mas em cronômetro em volta não era, porque ele acertava um bem rápido aqui, sim, mas a 2 ele passava direto, aí na 3 ele errava porque freou muito tarde. Então, assim, na volta, você vê assim, ele é rápido, mas para fechar uma volta ele não consegue fechar uma volta boa. Então você vir lapidando isso daí com ele é de extrema importância. Não, isso é importantíssimo e é importante esse olhar, sim, né? Esse olhar seu técnico de um piloto vencedor. Sim. E isso realmente traz mais tranquilidade também para quem você orienta. Exatamente. Saber que você não é um palpiteiro que está ali porque usa o macacão, não, é alguém que já tem essa técnica, que tem esse pedigree, né, do chão de oficina, né, que conhece isso. E isso faz a diferença para você, Lucas. Não só você enquanto piloto, mas você também enquanto coach. Queria te agradecer muito essa oportunidade de falar mais uma vez contigo, meu parceiro. Eu agradeço. E contar esse outro lado, né? Porque no cockpit ali a gente transpira, a gente está atento, mas como você bem lembrou, o trabalho aqui no pit wall, o trabalho de estar ali com o rádio o tempo inteiro também faz uma diferença gigantesca para o sucesso nas pistas, né? Então, parabéns, Lucas. Valeu, obrigado. Só falando mais um pouquinho do meu trabalho. Cara, assim, ó, basicamente o coach, né, hoje ele faz todo o trabalho de passar o mais claro possível para o piloto aquilo que ele quer enxergar. O piloto às vezes não sabe, eu não sei o que eu tenho que fazer para melhorar. Então a gente faz todo esse trabalho, ó, aqui nesse ponto você tem que fazer isso, nesse ponto você tem que fazer isso, nesse ponto você tem que fazer isso. Então trabalhar nessa parte é muito prazeroso para mim também, tá bom? Valeu. É isso aí. Seu programa Ocnicom levando os personagens que fazem o mundo da velocidade, aquilo que nós mais amamos. Lucas Freitas no seu Conversa de Paddock no seu programa Ocnicom. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Vocês observaram aí esse papo muito bacana com o Lucas Freitas, trazendo boas dicas, hein? Da importância do coach, de como é essa relação do coach com o piloto, com o chefe de equipe, com os mecânicos, com o engenheiro dos carros, porque como a gente trouxe ali nesse papo, não é só a vontade do piloto ali como coach de fazer o ajuste tem que ser feito para o dono do carro, para o piloto, né? Então, cada piloto tem uma forma de pilotar, tem uma forma de ajustar o carro, onde ele sente-se mais confortável. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando aí o papel do coach na orientação do piloto. Então, fica a dica aí, se você quer um bom coach
para iniciar ou para lapidar sua carreira de piloto? Lucas Freitas. É só bater um papo conosco que a gente aproxima você de Lucas Freitas, esse talentosíssimo piloto que acelera muito, tanto em fórmulas como também na AMG Cup. Então, alguém que conhece carros de turismo e alguém que conhece também de fórmulas. Por falar em fórmulas e por falar em turismo, vamos aqui falar um pouco da agenda desse final de semana, que nos reserva muita emoção aqui no Brasil e no exterior. Por isso, vamos rapidamente para a nossa Final Lap. Final Lap destacando o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, a segunda etapa da temporada 2026 da principal categoria do automobilismo mundial. E que vem junto, não com a Fórmula 3 como a Fórmula 2 que aconteceu na Austrália, mas vem agora com a F1 Academy. As meninas vão acelerar forte no circuito de Xangai, na China. E olha, atenção, hein, para ficar no plantão coruja nesse final de semana, atento, hein, porque os horários são na madrugada, hein? Então vamos começar aqui já na madrugada de sexta-feira, portanto de quinta para sexta, às 4h30 da manhã, temos a classificação da Sprint Racing da Fórmula 1. Já na madrugada de de sexta para sábado, portanto no dia 14, Sprint Race com largada à meia-noite. Então ficar atento aí na madrugada de sexta para sábado, à meia-noite, a largada da Sprint Race da Fórmula 1. Já a F1 Academy tem a sua largada da prova 1 do final de semana, também na madrugada de sexta para sábado, às 2h45 da manhã. Porque logo na sequência, às 4 da manhã, na madrugada de sábado, portanto de sexta para sábado, temos o Qualify da corrida principal do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Já a corrida 2 das meninas na F1 Academy já está lá no finalzinho da noite, hein? Às 20 para meia-noite de sábado, portanto às 23h40, largada da corrida 2 das meninas da F1 Academy. E fechando o final de semana de altíssima velocidade, na madrugada de sábado para domingo, portanto, na madrugada de domingo, às 4 da manhã, Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Então, um final de semana diferente para a principal categoria do automobilismo mundial, com o Sprint Race, com o Grande Prêmio da China e a nossa torcida para Gabriel Bortoleto, a novíssima equipe Audi. Além, obviamente, de conferir se a Mercedes de fato é o grande carro a ser batido no início dessa temporada 2026, como se comportarão as Ferraris, que pareceram muito fortes na primeira etapa na Austrália, e também a McLaren, que apesar do azar que Oscar Piastri teve na volta, né, de levar o carro para o grid, batendo o seu carro, não podendo largar, tivemos um excelente resultado de Lando Norris. Então, a conferir McLaren como vem, Max Verstappen e a sua Red Bull, apesar de saber que o motor ali apitou, né? Apitou com o seu companheiro de equipe. Mas isso tudo a gente vai conferir na segunda etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 no Grande Prêmio da China em Xangai. Vamos sair da China e vamos aqui para o interior do estado de São Paulo, porque nós vamos ter os duelos na NASCAR Brasil Series, no circuito pan-americano, circuito que pertence à fabricante de pneus Pirelli, que fica em Elias Fausto, no interior do estado de São Paulo, ali próximo a Salto, próximo a Itu. Então, é a primeira vez que essa modelagem, né, dos duelos, acontece aqui na NASCAR Brasil, ao mesmo modelo que a NASCAR norte-americana fez no início dessa temporada, e isso tudo a gente vai conferir nesse final de semana lá no circuito pan-americano em Elias Fausto, no interior do estado de São Paulo. Vamos sair aqui do interior do estado de São Paulo com a NASCAR Brasil Series e vamos até o sul do país, até Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul que reserva mais uma etapa da temporada 2026 da Fórmula Truck. Os brutos vão acelerar muito forte no Rio Grande do Sul e a nossa torcida, o nosso piloto apadrinhado da nossa região, Léo Barramachi, e também para o piloto santista, o nosso querido
peixeiro. Afinal de contas, o moço, além de ter no mercado de peixe ali os melhores pescados, Alex Vieira ou Alex Peixeiro, acelera muito e está com o caminhão muito bem ajustado, hein? O seu caminhão Mercedes, seguramente muito forte para essa etapa da temporada 2026 da Fórmula Truck. Então, corrida lá por volta de meio-dia, vale a pena conferir aí, e a nossa torcida por Léo Barramachi e por Alex Peixeiro. Vamos sair do Rio Grande do Sul e vamos para os Estados Unidos acompanhar a etapa, mais uma etapa da IndyCar, da Fórmula Indy, temporada 2026, com o Grande Prêmio de Arlington, no domingo, dia 15, à 1h30 da tarde. E a nossa torcida, obviamente, para o nosso piloto Collet, Caio Collet, disputando aí a principal categoria de Fórmula nos Estados Unidos. Fechando o final de semana em altíssima velocidade, vamos a Las Vegas. O que se faz em Vegas, fica em Vegas. O que se corre em Vegas, todo mundo vê. E por isso a NASCAR norte-americana leva as suas duas principais categorias para o Las Vegas Motor Speedway, fazendo então esse final de semana de altíssima velocidade. E façam as suas apostas, hein? Na O'Reilly Series, com largada no sábado às 6h30 da tarde. Já a Cup Series tem a sua largada às 5 da tarde. Então, imperdível esse final de semana, fechando aí em altíssima velocidade com a NASCAR norte-americana. E esse foi o seu programa Ocnicom, que sempre traz o melhor do mundo da velocidade até você, com comentário, algumas curiosidades e um bate-papo sempre muito especial para você que ama a velocidade. Nós, do programa Ocnicom, amamos a velocidade e amamos entregar a velocidade até você. Por isso, nosso compromisso marcado toda terça-feira, às 9 da noite, no seu programa Ocnicom. Chame os amigos, compartilhe aí essas boas novas do mundo da velocidade. Eu espero você na próxima terça-feira, às 9 da noite. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.